afiar a lâmina do machado. Você vai entender o que isso representa. Existia uma certa aldeia onde todos os homens dessa aldeia viviam do corte de lenha. E eles tinham uma sintonia de trabalho muito grande lá. Aliás, toda a aldeia tinha uma sintonia na vivência ali com aquela comunidade. Porém, todos os homens dessa aldeia cortavam lenha para poder manter suas famílias. E certa vez, um jovem rapaz foi morar nessa aldeia. E como opção de trabalho, ele também teve que aprender a cortar lenha. Só que ele não entendia nada sobre corte de lenha. Então os lenhadores daquela aldeia se propuseram a ensinar. Inclusive existia o mestre, o sábio, que ele entendia tudo sobre corte de lenha, já era ancião. E ele também ensinou esse jovem. E o jovem começou a desenvolver o trabalho. Só que determinado tempo depois, esse jovem, ele achou que ele sabia tudo sobre o corte de lenha. E ele começou a falar umas besteiras lá nessa aldeia. Que ele sabia cortar mais lenha, que ele era bom, que ele cortava muito mais lenha que o tal do sábio, porque todo mundo venerava esse sábio ali. E ele, determinado tempo lá, chegou para o sábio e fez um desafio para ele. Mestre, eu quero te desafiar. Eu aposto que eu corto muito mais lenha que o senhor num período de uma tarde. Porque agora eu estou bom, agora eu sei fazer, agora realmente eu sou tão bom quanto o senhor. E o mestre, inicialmente não queria aceitar esse desafio. E o jovem foi insistente. Não, eu quero, vamos lá, eu vou provar para o senhor que eu sou muito melhor que o senhor. O mestre, então, devido à sua insistência, ele acabou aceitando o desafio do jovem. E foi o seguinte desafio. Então, a prova era: quem cortasse maior número de lenhas num período de uma tarde era o vencedor. E aí eles começaram o desafio. Deram a largada lá na prova, eles começaram a cortar lenha. Daqui a pouco o jovem cortou, parou para o lado para secar o suor, e ele olhou e viu o mestre parado. E pensou: já está cansado o velhote, eu vou cortar muito mais lenha que ele. Ele secou o suor e começou a cortar de novo. Cortou. Daqui a pouco ele parou de novo para secar o suor, para dar uma esticada na coluna, olhou para o lado e o mestre parado de novo. Ué? Tá parado de novo? Já cansou o velhote. E assim eles permaneceram durante a tarde toda e foram cortando, e cada vez que o jovem parava e olhava para o lado, o mestre estava parado. Terminada a prova, eles juntaram as lenhas que cada um cortou, e para surpresa daquele jovem, o monte de lenha do mestre era muito maior do que o monte de lenha dele. E ele ficou muito indignado. Mas não pode? Como isso é possível? Vocês estão me trapaceando? Não está certo isso aí. E aí o pessoal perguntou: mas por que tu acha que estão te trapaceando? Porque toda vez que eu olhava para o lado, o mestre estava parado, descansando. E eu não parei nem um minuto nessa tarde. Eu estava sempre cortando lenha. E como é que ele tem mais lenha que eu? Aí o mestre, na sua sabedoria, olhou para esse jovem e disse: aí é que tu te engana, meu rapaz. Toda vez que você me olhava, eu não estava parado descansando. Eu estava parado, afiando a lâmina do meu machado. Coisa que você não fez nenhuma vez nessa tarde. Olha que lição para esse jovem. Olha que aprendizado para esse jovem. Claro que com a lâmina afiada, o mestre conseguia cortar muito mais lenha com menor esforço. E aonde que eu quero chegar com essa história? Que nós devemos afiar a lâmina do nosso machado. E o que é afiar a lâmina do nosso machado? Nós devemos nos qualificar, nós devemos estudar, nós devemos participar de palestras, nós devemos ler o livro, nós devemos abastecer a nossa memória, o nosso conhecimento de coisas que realmente vão fazer diferença na nossa vida. Você tem afiado a lâmina do seu machado? Que coisas você tem colocado para dentro? Coisas boas ou coisas ruins? Essa é a dica que eu quero deixar para você nesse sábado. Espero que você tenha gostado e não esqueça, afie a lâmina do seu machado.